Olá pessoal, tudo bem? Sou Henrique da Cefis e eu estou aqui hoje com o Lucas Marques, ele é um especialista em gestão, tem especialização na famosa Dom Cabral e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de empresas, negócios e tudo relacionado à alta performance corporativa. Então Lucas, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito nosso convite. Se você puder falar um pouquinho sobre você, quem você é, da onde você veio, para quem ainda não te conhece. Tudo bem, Henrique? Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui na Cefis. Me apresentando, sou o Lucas, engenheiro mecânico de formação, mas já estou nesse mundo da gestão aí já tem bastante tempo. Quando eu entrei não consegui sair mais, foi amor à primeira vista. E tenho algumas experiências, trabalhei em algumas multinacionais, trabalhei já com o pessoal da Falcone, fiz uma especialização no Cabral, como você citou, no Einstein, uma parte mais voltada para a saúde também. E me tornei especialista também na parte de gestão de crise, né, turnaround, lá no INSPER. Hoje a gente até é membro da TMA, Turnaround Management Association. A gente trabalha bem forte com essa parte gerencial aí. E, como eu falei, é uma área que depois que você entra e você começa a descobrir, acho que não tem como você voltar para a engenharia mais não. Vim e fiquei, né? Legal. E, bom, eu te conheço já, né, de algum tempo e você sempre me conta várias situações. Eu até brinco aqui que são novelas empresariais, né, que acaba que é uma novela mesmo, todo dia uma coisa. Mas eu acho que todo mundo que não participa tanto assim desse mundo de gestão não tem muita clareza do que é uma empresa bem gerida mesmo, né. Acho que todo mundo acha que tem bom senso, como diz René Descartes lá, todo mundo... Bom senso deve ser o bem mais bem distribuído do mundo, né? Todo mundo acha que tem e ninguém quer mais. Mas numa visão mais técnica, assim, o que é uma empresa bem gerida? O que é uma empresa que tem uma estratégia boa? Você pode contar algum caso aí pra gente que você viu de uma empresa bem gerida e por quê? Como que isso funciona? Eu super concordo com essa sua fala do bom senso. Bom senso todo mundo acha que tem e nunca quer mais, né? Mas como que a gente sai desse nicho do bom senso para ir para o mundo da gestão, né? Acho que a diferença ela está na clareza dos objetivos e na mensuração dos resultados. Então, se a gente não tem clareza e alinhamento de onde a empresa está querendo ir, entre os próprios sócios ou entre a alta gestão da empresa, sem esse alinhamento, pensa num barco e todo mundo na empresa está remando o barco. Só que sem esse alinhamento, que é o que a gente chama de planejamento estratégico, OKR, o nome que você quiser dar, sem esse alinhamento, um vai remar por um lado, um vai remar para o outro, e não adianta o vigor com que a pessoa rema se tem cada um remando para um lado, né? Então, gestão é isso, é você conseguir alinhar todo mundo que está remando dentro da sua empresa para um lado só, e aí você pensa, todo mundo remando com afinco, né, para um único rumo, e conseguir medir se isso está adiantando ou não, né? Porque não adianta você definir um rumo e não ver se está dando certo. Então você tem que mensurar para saber se seus objetivos de curto, médio e longo prazo estão sendo atingidos. E cada meta que você estipular e não for atingida, aí você tem um problema. E a solução de quem trabalha com gestão é definir o problema, para onde que a gente está indo, e tratar o problema com um método de solução. O próprio René Descartes tem um método científico, então não vamos explorar nenhum tema muito complexo, vamos ficar com René Descartes. E identifica o problema, que é uma meta não atingida, todo problema é uma meta não atingida. Com essa meta não atingida, tu estratifica. Então, divide o problema grande em problemas menores, porque às vezes você vai falar assim, nossa, Lucas, tem um problema de queda de faturamento. Tá, mas queda de faturamento é um problema muito grande. Vamos dividir isso? É em algum setor específico, algum segmento de mercado, com alguma parte da sua equipe? Ah, não, meu problema é custos. Será que é custos com o quê? Vamos estratificar e aí fica mais fácil de você resolver. Dentro do que a gente chama do princípio de Pareto, né, pegar ali quais problemas, quais causas que representam a maior parte do problema e focar nelas, porque o meu conceito de gestão, isso é pessoal, o que é gerir uma empresa? Gerir é você atingir resultados acima da média com recursos limitados, né? Então, para você estar acima da média, você tem que resolver problemas. E você tem que resolver de uma forma eficiente, porque nenhuma empresa tem recursos limitados. Se eu tenho dinheiro ilimitado para resolver qualquer tipo de problema, eu não preciso de gestão, né? Eu posso resolver sem limites. A gestão é atingir resultados acima da média com recursos limitados. Às vezes até tempo, né? O recurso não necessariamente, é tempo, pessoas. Pessoas, né? A gente mesmo estava conversando agora há pouco que o problema,
O problema é sempre vai faltar alguma coisa, ou vai faltar pessoas, vai faltar dinheiro, né? Então, é atingir um resultado faltando alguma coisa, né? Preenchendo lacuna. Isso é até uma coisa engraçada em cima do seu comentário, porque geralmente o pessoal atrela recursos a dinheiro mesmo. E tá certo, pessoas, tempo, tudo isso são recursos. E nem sempre dinheiro é o principal problema. Dinheiro é o menor dos problemas, geralmente, da empresa. Porque se eu virar para você e falar assim, Henrique, você precisa do que para alavancar a sua empresa, para crescer? Você vai falar assim, não, Lucas, me falta 10 milhões aqui. Eu falar, beleza, eu te arrumo os 10 milhões agora. E aí, o que você vai fazer? Geralmente o pessoal não tem a resposta para essa pergunta, sabe? Então, aí você começa a descobrir que o problema não é o dinheiro. O problema, na verdade, é outra coisa. E às vezes fala assim, não, mas aí eu vou contratar mais pessoas. Tudo bem, mas aonde estão essas pessoas? Não, eu ainda não procurei, mas a hora que você me der os 10 milhões, eu vou atrás. A hora que ele, caso ele tivesse, ele ia ver que depois ele ia ter outro problema, que é achar gente boa. Aí talvez achar tempo, né? E, enfim. Com certeza. Essa questão de planejamento, na verdade, ela é um paradoxo, né? Porque se você senta antes para planejar cada detalhe da sua empresa, você não vai sair do lugar. E se você planeja e fica muito fixo naquele planejamento, você também não sai do lugar, porque o mundo é volátil, o mundo muda. Uma coisa que a gente vê hoje que é uma oportunidade, amanhã pode passar a ser uma ameaça, ou vice-versa. Então, isso muda a todo instante. Então, eu sempre brinco assim, né, que sem planejamento não tem gestão. Mas só o planejamento não é gestão, né? O planejamento ele foi feito para ser mudado. Então, é planejar e mudar toda hora. Por isso que a gente brinca que a maior característica do gestor hoje, né, é reaprender a aprender. O que isso quer dizer? Ele tem que estar todo momento aprendendo e se adaptando, porque ele tem que lembrar que o que ele aprendeu ontem, às vezes para hoje não é mais verdade. Então, até na própria formação dos nossos profissionais aí da área de gestão, a gente vê uma grande dificuldade porque o pessoal ensina coisas que foram de 30, 40, 50 anos atrás. Mas será que o mundo ainda é o mesmo? Será que eu não tenho que mudar a linha de raciocínio? Sentido. Agora, uma coisa que, fugindo um pouco desse foco até mais técnico, assim, acho que até quem estiver ouvindo e quiser aprofundar mais nos conceitos de gestão, tem muito curso no Cefis, né, sobre várias coisas que você falou e às vezes a pessoa não está habituada com os termos, você falou de Pareto, você falou da fragmentação de problemas e tal. Mas gestão talvez seja uma das coisas mais escassas que tem hoje, assim, apesar de ter muito, mas gestão de qualidade, né? E a Fundação Dom Cabral, eu não conhecia, assim, antes de você ter me falado, eu fui pesquisar, é uma das fundações, né, uma das instituições mais renomadas de gestão, e aí, às vezes, para quem tem interesse nessa área, entender como que o Lucas, um pouquinho da sua história, como que você saiu da engenharia, por que você escolheu engenharia e por que você resolveu migrar para a área de gestão, o que te motivou a fazer essa... Lá no início, eu sempre tive muita curiosidade com qualquer coisa. Se meu pai comprava um carrinho de controle remoto, a primeira coisa que eu fazia era desmontar o carrinho para descobrir como é que ele funcionava. Que, inclusive, é uma das características de um bom gestor. Você tem que ser curioso, porque você tem que correr atrás, você tem que descobrir como as coisas funcionam. Sem curiosidade, você não vai resolver problema, né? Mas, como eu tinha esse aspecto muito latente, isso acabou me direcionando para engenharia, né? Até pelo viés da própria habilidade, assim, da própria curiosidade. E só que quando eu fui pro mundo da engenharia, eu comecei a trabalhar na indústria, no Teuto, em Anápolis, como estagiário num setor que chama PCM, Planejamento e Controle de Manutenção. Dentro do PCM, a gente tinha que fazer prevenções, como que a gente lubrifica, de quanto tempo, qual a durabilidade das peças das máquinas. Igual revisão de carro, para a máquina não parar, porque uma máquina parada numa indústria custa muito dinheiro. E com 6 meses que eu estava lá, acho que nem isso, abriu uma vaga para a área de otimização de processos. E super me interessou, porque eu sempre gostei dessa parte de estatística também, na faculdade eu estudava bastante. Nem era tão forte assim da engenharia entrar mais a fundo na estatística, mas eu gostava e aprofundava assim mesmo. E aí eu me candidatei para a vaga, deu certo. Conheci o Lúcio, que foi meu mentor assim, no início de carreira, foi meu chefe no setor de otimização. Lá dentro do setor de otimização eu comecei a trabalhar com a parte de processos e conforme o tempo foi passando, mais a parte de planejamento, alinhamento entre, por exemplo, um planejamento comercial, um planejamento produtivo, a parte de suprimentos. Então todos esses alinhamentos lá chegou uma época que eu mesmo que fazia, junto com o Lúcio, meu chefe lá, e o resto da equipe, mas eu que conduzia, assim. O Teuto contratou também, na época, a Falcone, que foi quando eu trabalhei
trabalhei um ano junto com o pessoal da Falcone, e aí eles me dedicaram esse ano exclusivamente para atuar no projeto, e eu aprendi pra caramba, e depois da experiência com a Falcone, ficou muito claro que esse âmbito assim, de resolver problemas era o que eu queria, e seguir em cima disso. Conheci a Dom Cabral nesse meio tempo, por causa do Lúcio também, que me levou para treinamento de negociação na época. Ele sempre me colocava em tudo. Eu sempre brinco com ele. Até hoje a gente se encontra de vez em quando. Eu brinco assim, cara, se não fosse você, eu ainda ia estar lá atrás, né? Mas conheci a Dom Cabral, tentei entrar na Dom Cabral, o pessoal não queria me aceitar porque eu era muito novo e talvez não agregasse tanto à turma, porque tem um filtro para entrar. Mas eu conversei com o pessoal e consegui convencer eles a deixarem eu entrar. Aprendi muito, fiz muitos relacionamentos. Hoje eu tenho até alguns sócios da empresa, de uma das empresas que eu sou sócio, a Dorsal, que eu conheci lá. Muitos relacionamentos que geram muitos negócios até hoje. E aprendi muito. Fora essa questão de aprendizado, a questão do relacionamento foi fenomenal. Depois eu fui para a JBS, trabalhar com essa parte também. Passei no programa de trainee lá quando eu formei na faculdade. Fui trabalhar com essa parte de projeto de melhoria. Quando acabou o trainee, eu fiquei na parte de supply chain, aí atendendo ali as demandas Mercosul. E saí de lá para trabalhar na área hospitalar, com gestão. Recebi um convite do médico, conheci inclusive na Dom Cabral. E começamos a aplicar isso na área hospitalar, que é uma área que você não vê muito desenvolvimento. Assim, você tem o desenvolvimento gerencial em grandes grupos, né? Mas hospitais, avulso, assim, você não vê tanto. Então a gente conseguiu aprimorar, tivemos resultados muito bons. E foi até o que gerou hoje, né, a Dorsal, que é uma das minhas empresas, e a Lead, que trabalha com a parte de gestão de crise, também veio daí. Aí eu fui pro INSPE, aí a gente vai se aprofundando aos pouquinhos. Mas esse gosto pela gestão, acho que veio lá de trás, principalmente por causa do Lúcio, que me impulsionou. E eu já tinha essa curiosidade, e ele me desafiava, e aí eu criei gosto e não parei. Você falou de gestão de crise, legal você ter feito esse overview aí. Você lembra de algum caso muito específico, em todas essas crises que você já gerenciou, assim, qual foi um caso bem marcante, talvez a pior crise que você possa ter gerenciado de uma empresa? A pior crise que eu já gerenciei foi uma empresa que ela tinha 10 sócios, e o problema dela não era nem um problema gerencial, nem operacional. O problema dela era um problema de governança. E aí complica mais, né? Porque quando é gerencial, a gente consegue, mesmo que demore um pouco mais, mas você vai ajeitando a parte gerencial interna. Mas quando ela é de governança e você tem um desalinhamento no objetivo do sócio, isso é mais difícil. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não aceitam um fato de que numa negociação, às vezes, o melhor caminho na negociação é não fechar o acordo. Então, às vezes é um sócio que não tem um alinhamento cultural, a empresa seguir outro rumo, porque não tem esse alinhamento. Só que isso dói, né? Porque as pessoas têm um relacionamento, as pessoas têm esse vínculo de tempos que trabalham juntas e tudo mais. E esse convencimento, mostrar para essa empresa que isso era um caminho, a gente fez um diagnóstico. Eu lembro que antes de começar o projeto, a gente fez um diagnóstico com eles. E eu brinquei assim, eu falei, olha, vocês são 10, mas dentro desse diagnóstico eu queria deixar bem claro, caso a gente feche esse contrato para a gente fazer essa reestruturação aqui, talvez a gente não chegue ao final com 10, a gente chegue com menos. Porque a gente tem um problema que é de cultura. Tem até aquele dilema, né, que o pessoal fala que geralmente se contratam pessoas pelas capacidades técnicas, mas se demite pela cultura, né? Só porque ninguém pensa isso pro âmbito societário. Então, o que é verdade também, né? Se duas pessoas querem duas coisas diferentes, não tem como permanecer junto. Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu reorganizar a governança. Realmente um sócio que era o que tinha uma visão, que não é se tá certo ou tá errado, era diferente. Ele tinha outros objetivos, tinha uma outra cultura, queria outras coisas para a vida dele. Então realmente esse um sócio seguiu um outro caminho, a gente ajudou também, mas no final a gente conseguiu estruturar uma governança com um processo de tomada de decisão, sucessão, tudo bem estruturado. Uma espécie de um conselheiro de casamento, né? Você tem que ficar lá no meio lá, só que talvez os filhos aí nesse caso seria a empresa, né? É complicado, porque tem um certo jogo de ego também, né? Você vê muito isso no seu dia a dia? Com certeza. Uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente vai assumir uma empresa para gestão de crise é que não basta você analisar o organograma, você tem que analisar também o mafiograma, que é o relacionamento de poder das pessoas dentro da empresa. Porque às vezes você tem um corpo de diretores, mas, por exemplo, o diretor comercial tem outra pessoa que influencia, tem o outro que às vezes está numa função, mas não tem o poder, porque tem uma outra pessoa que tem mais influência perante o chefe dele, por exemplo. Então acaba que ele está numa figura de gestão, mas não tem a liderança, que são dois conceitos diferentes entre gestão e liderança, né? Gestão é você
organizar, é você tomar conta do andamento, né? Você tomar conta das ações e dos resultados. Liderança já está mais voltada para inspirar, levar as pessoas a terem uma motivação para fazer aquilo e tudo mais. Então, esse mafiograma sempre acontece. E a gente tem que identificar dentro desses processos quem são as pessoas que mandam, que não tem a ver necessariamente com o cargo, quem são as pessoas que influenciam, quem são as pessoas que antes de alguém tomar uma decisão vai falar com ela para pedir opinião. E todo esse mafiograma que está por trás aí, ele pode inclusive ser mais importante do que o próprio organograma da empresa. Depois de ver sociedades dando certo, empresas falindo, outras recuperando, você também tem um outro lado, que você também é empresário, né? Então é como se você vivesse os dois lados da moeda e você acaba talvez se absorvendo, aprendendo muita coisa com as consultorias em si, porque você consegue talvez prever erros, falar, nossa, isso aqui deu errado em tal pessoa, então talvez eu não vou para esse caminho. Dos erros que você consegue prever, assim, você lembra de algum que foi muito impactante, que você viu em outro cliente ou em alguma outra empresa que te marcou muito? Falou, isso aqui virou uma lição para mim, para eu não ir para esse lado. Sim. Uma coisa que a gente vê muito é o processo sucessório, né? A gente pensar tanto sucessório no sentido de pais para filhos, quanto de novos sócios, vamos pensar assim. Hoje está muito em voga a questão do partnership, essas empresas mais, o termo não é voláteis, mais flexíveis para entrada e saída de sócios, com critérios objetivos e tal. Eu vi isso muito forte no cliente nosso, que ele tinha esses critérios bem definidos de como que as pessoas poderiam crescer, de um plano de carreira até um partnership. E eu, particularmente, a gente já teve erros, óbvio, dentro de casa. A gente teve algumas falhas nesse sentido de delimitar o que uma pessoa precisa. Vai ter um programa de partnership ou não? Deixar claro essas expectativas e os critérios para isso, né? Eu acho que até mais do que a expectativa, o critério. Porque se uma pessoa sabe que tem possibilidade de chegar, agora, beleza, o que eu preciso para chegar lá? E teve uma situação que a gente vivenciou até dentro de casa, em que esse critério não ficou tão claro, né? E acabou gerando algum desconforto e tudo mais. Mas foi uma situação bem bacana que eu vi num cliente que fez um trabalho bem construído dessa parte de critérios objetivos para ascensão, para crescimento, para plano de carreiras, que dentro de casa eu já tinha tido um problema e aí a gente incorporou essa melhoria. Legal. E hoje está mais bem estruturado. Muito bom, muito bom. Eu acho que assim, é interessante talvez o pessoal te conhecer mais, conhecer a sua jornada, né? Entender mais do Lucas. Eu queria talvez entender um pouquinho da sua rotina, porque como você lida, já é difícil lidar com uma empresa só. Como você faz para lidar? Como que você organiza seu dia, sua agenda? Como que você organiza seu tempo para estudo, execução, porque obviamente você aprendeu muita coisa, está executando, mas você precisa continuar estudando. Qual que é a rotina do Lucas? Assim? Como que o Lucas se organiza? As minhas rotinas, elas são muito organizadas por demandas, né? Então, demandas comerciais das empresas, das minhas empresas, no caso, que eu que toco mais essa parte. Então, eu estou sempre cutucando o mercado, eu tenho muita agenda com grupos de empresários, a gente tem que estar presente no meio, porque se a gente que é empreendedor não se faz conhecido, ninguém vai te procurar, você tem que correr atrás. Então, eu participo muito dessas reuniões, tem um grupo do LEAD que eu participo, tem um grupo da Moai em Brasília que eu participo também, para gerar esse network com outros empresários. E a parte de capacitação, eu sempre penso nisso também. Desde lá de trás, eu pensei em fazer uma pós, uma época que eu tinha acabado de formar, numa pós-graduação aqui em Goiânia, mas eu pensava assim, poxa, quem que estuda nessa instituição, sabe? E eu olhava as pessoas e falava assim, beleza, eu não quero ser essa pessoa no futuro. Então, se eu for para lá, eu vou fazer relacionamento com ela, e não é o meu objetivo. Foi aí que eu cheguei na Dom Cabral, por exemplo. Eu falei assim, quem que estuda na Dom Cabral? E aí eu fui pesquisar, vi quem estava lá. Então, até a parte de estudo vai muito disso. Mas o estudo na minha rotina, ele ocupa muito uma posição de conhecimento aplicado. Eu não gosto de estudar o assunto só por estudar. Porque eu gosto de estudar assuntos em que eu vejo a aplicabilidade. Porque se eu estudo, por exemplo, marketing digital, e eu não vou utilizar isso no próximo período, vamos dizer assim, provavelmente daqui a uns 6 meses eu já não utilizei, entrou em desuso e não adiantou mais, né? Então eu gosto da ideia do conhecimento aplicado. Então eu olho as minhas demandas, os meus desafios pessoais, até profissionais também, mas assim, dentro dos negócios que eu estou atuando, dentro da minha própria empresa ou dentro das empresas dos clientes,
quais são os próximos desafios? E eu estudo focado naquilo. E o estudo deixa de ser uma obrigação de estudo e passa a ser uma necessidade, o que te faz absorver muito mais. Então eu estou sempre... Estudo na minha rotina é todo dia. Então, só que estudo demandas, né? Entendi. Coisas demandadas. E a questão operacional, hoje a gente já tem uma estrutura dentro da empresa que a gente atua, para quem não conhece a Lead, a gente atua com um modelo de outsourcing, né? Então a gente não faz consultoria. Então eu tenho equipes alocadas, eu tenho lideranças que tomam conta. Então as questões mais estratégicas passam por mim, mas questões operacionais, a não ser que seja uma coisa muito específica, ou um conhecimento muito específico, ou alguma coisa mais grave, mais complexa, que acaba chegando em mim, mas a gente... O segredo das empresas para você conseguir ter uma boa gestão de rotina é você pensar a arquitetura da empresa, não é a arquitetura prédio, né? É como que a empresa vai se arquitetar no processo de tomar de decisão, como é que vão ser o seu organograma, como é que vão ser os seus processos, como é que vão ser a sua gestão de pessoas. E isso delimita o seu grau de dependência. A gente está até conversando sobre isso mais cedo, né? Então, o que eu vejo hoje é que para você ter uma melhor gestão e conseguir crescer nesse lado do empreendedorismo, né, não falando dos clientes, você vai precisar de tempo. E esse tempo vai vir do jeito que você estrutura a sua empresa. Como que a sua empresa está estruturada? Mas eu achei bem interessante essa parte de estruturar a PJ, mas por trás da PJ, a PF, a pessoa física, o Lucas, como que ele se estrutura assim? Qual que é a sua rotina? Você tem uma rotina muito rígida, a agenda, você usa algum software? O que você usa? Eu uso a agenda do e-mail. Conforme a gente vai marcando as reuniões com os clientes, eu vou colocando lá, eu me gerencio por lá. Então, se eu olhar meu e-mail aqui agora, eu já tenho a agenda das próximas 3 semanas, mas eu sei que para frente algumas coisas vão se repetir. A gente tem que sempre separar um tempo para o bem-estar. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Eu já tive burnout, de tanto trabalhar, virava trabalhando, então você tem que separar um tempo para você na sua agenda. Então, por exemplo, eu ultimamente todo o dia eu acordo cedo, eu mato as demandas mais urgentes da empresa, respondo ali os e-mails necessários, fecho com a equipe que está precisando. Umas 10 horas eu dou um break, faço uma academia, retorno às 11, e aí começa a rotina de reuniões. Tá bom que as últimas 2 semanas eu tive que viajar para atender uns clientes e aí furou a rotina. Mas quando eu não estou viajando, geralmente eu mantenho uma rotina assim. E à noite, algum hobby, alguma coisa, ou passar o tempo com a família. Vamos fazer um ping-pong rapidinho. Eu vou falar aqui então algum conceito e o que vier aí na sua primeira ideia aí que vier. O maior valor da vida para você. Maior valor da vida? Integridade. Integridade. Maior qualidade de um empreendedor de sucesso. Curiosidade. Qual que é o verdadeiro sucesso? O que é sucesso de verdade? O atingimento do seu objetivo, que é relativo, né? Você tem que ter muito autoconhecimento para você saber o que é o seu objetivo. Hoje, eu acho que eu estendi um pouco, mas eu acho que o problema maior dessa questão do sucesso é que as pessoas não se conhecem, as pessoas não passam por um processo de autoconhecimento e elas correm atrás do que é um conceito de sucesso do outro, não necessariamente o dela. Então eu daria a dica de busque o seu autoconhecimento. Qual que é a sua melhor ferramenta que você tem de trabalho? Melhor ferramenta? O meu caderno. Minhas ideias estão todas lá. O seu caderninho. E ao longo da sua jornada você deve ter ouvido alguma frase, alguma coisa que tem te marcado muito. Qual é esse conceito, essa frase, essa filosofia ao longo da sua vida? O conceito que mais me marcou, eu trago ele da época de Fundação Estudar, sabe? A gente tinha um conceito de liderança lá. E liderança, fazer uma mudança, né? É trazer uma mudança. E a gente sempre perguntava, beleza, você está liderando, o que você está deixando de legado? Qual a mudança que você realizou que mesmo quando você não estiver lá vai permanecer? E eu sempre me questiono isso, sabe? Assim, se liderar é transformar. Qual que é a transformação que eu estou gerando onde eu estou? Porque se eu não gero transformação, eu prefiro sair. Se eu não consigo identificar como que eu vou transformar aquele local, provavelmente não é um local que eu tenho que estar, porque alguém vai ficar insatisfeito alguma hora. Então, eu me cobro muito e sempre penso nisso, sabe? Como que eu posso transformar onde eu tô? Qual o legado que eu vou deixar depois que eu não estiver aqui? Então, eu levaria esse conceito de transformação, uma reflexão diária, sabe? Muito bom. Eu vou tentar usar esse conceito aí, mas muito legal, incrível a sua jornada, Lucas. Deu para falar um pouco, mas sim, eu te conheço mais, sei que não dá nem para a gente falar muito, né? Mas para quem quiser te conhecer mais, tem muito conteúdo na Cefis, o Lucas também tem as redes sociais dele.
E, de novo, obrigado por ter aceito nosso convite, ter compartilhado sua jornada, um pouco dos seus insights sobre gestão, sobre estratégia. E até a próxima aí, no nosso bate-papo. Obrigado, Henrique.